Tá ligado? Ó, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, quantos se sentiram acolhidos? Desfrutando desse hino aqui, essa estrofe. Deixa eu abrir de novo. É 459, né? Amém. Tal qual estou. A penúltima estrofe fala assim: tal qual estou, me acolherás. Louvado seja o Senhor. Ontem, no compartilhar de Josiano, para minha surpresa, eu nunca tinha pensado nisso. Em relação à baixa de irmãos que na reunião do Partido do Pão. A questão de, às vezes, se sentir acusado, ou porque não teve uma semana tão boa, ou porque teve um problema com o irmão. Na minha experiência, já era exatamente o contrário. Quando a minha semana era bem ruim, se tinha alguma coisa assim que estava manchando a minha semana, eu vi o Partido do Pão como uma oportunidade, né? Esse hino, eu acho... Porque se nós viemos para a reunião Partido do Pão, quando a gente teve uma boa semana, isso mostra, irmãos, que a gente ainda está apoiando, como se a gente tivesse algum mérito ou alguma justiça própria para permanecer aqui, para a gente participar dessa mesa. Não temos, irmão. Independente de como foi a nossa semana, se eu não pequei, se eu estou em paz com os irmãos, eu ainda preciso do sangue. O sangue, irmãos, é a única base para a gente estar nessa mesa aqui. Não é a nossa boa conduta, não são nossas boas obras. Se tivermos boas obras, é trapo de imundícia ainda diante do Senhor. Mas o sangue, ele é a nossa única base e, porém, ele é suficiente, irmãos. Independente de como esteja a nossa semana, o sangue é suficiente para a gente participar dessa mesa. Por isso que teve uma parte, assim, essa primeira estrofe fala assim, ó: tal qual estou, sem me esquivar, sem nada em que me apoiar. Sem nada em que me apoiar. Ele fala assim, ó: mas por teu sangue e teu chamar. Amém. Irmãos, é pelo sangue do Senhor. Amém. E pelo seu chamar. Não sei se na experiência dos irmãos, os irmãos puderam ouvir o seu chamando, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, aleluia pelo sangue do Senhor. Amém. E assim, o que eu toco, irmãos, na mensagem do Alimento Diário semana, já aproveitando, é que é isso que o Senhor quer nos conduzir. O Senhor quer nos levar a termos um conhecimento subjetivo da pessoa dele. Conhecimento subjetivo, ele vem de experiências com o Senhor. Não é eu vim para a reunião apenas porque agora eu sei que o Partido do Pão foi instituído pelo Senhor. Agora eu sei que eu preciso estar aqui mesmo que eu não queira. Não é só isso. Mas eu ter a minha experiência em relação à mesa do Senhor. Como o Alfredo compartilhou a experiência dele. Como eu creio que cada um de nós tivemos nossa experiência. Isso é conhecimento subjetivo. É a gente olhar nos olhos do Senhor e a gente não conseguir desobedecer, né? Senhor Jesus. Então vamos ler aqui os versículos. Romanos capítulo 5, versículo 9 a 11. Ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Vamos ler? Romanos 5, do 9 a 11. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia! Irmãos, hoje partiram o pão os que foram reconciliados pela morte do seu Filho. E nós agora, uma vez reconciliados, nós vamos
vamos começar, na verdade, já começamos a ser salvos pela sua vida. A vida do Senhor é que vai nos salvar. A morte dele nos reconciliou, mas o que vai nos salvar é a sua vida. Louvado seja o Senhor. Vamos ler aqui Efésios, capítulo 1. Como é que tem sido a sua experiência com relação ao sangue e à água? A sua experiência com a morte do Senhor e com a vida do Senhor. Ontem, quando a gente estava desfrutando do hino, o irmão compartilhou com o irmão que está do seu lado, né? Na hora que eu estava tocando assim, eu estava fazendo uma pergunta para mim mesmo. Nem lembro qual era a minha estrofe. Aí Josiano disse, você tem desfrutado do amor do Senhor, né? Acho que foi isso. Eu disse, tenho, irmão. Pela misericórdia do Senhor, eu tenho. De fato, irmãos, a gente precisa pegar a palavra e aplicar na nossa experiência. Qual é o significado da morte do Senhor na sua vida? Que peso esse sangue tem na sua vida? Esse é um aspecto. E como tem sido a sua experiência com relação à vida que leva à salvação? Aquela vida da salvação orgânica. Quanto dessa vida tem lhe salvado? Faço essa pergunta para mim também, lógico, não é? Senhor Jesus, Efésios 1, versículo 17, vamos ler? Ó Senhor, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Irmãos, eu fiquei impressionado. Eu sempre puxava para o versículo seguinte, versículo 18. Mas o final desse versículo 17, ele é muito forte. Ele fala, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Esse pleno conhecimento dele, irmãos, não diz respeito ao quanto você sabe do Deus triuno. Se é 3, se é 1, se a gente tem desfrutado sobre o Deus da glória e tal. Tudo isso é muito rico e a gente precisa de fato entrar. Mas o que realmente vai pesar, o que realmente importa é quanto disso é prático na minha vida, na minha experiência. Eu estava lendo alguns versículos que Moisés fala assim, o Senhor fala para Moisés que conhece ele pelo nome dele. Por que a Bíblia fala isso? E Moisés também ele fala para o Senhor, eu te conheço pelo teu nome. Tem um dia no Alimento Diário que a gente viu, né, aquela questão do nome do Senhor. Não queria nem entrar muito nisso, mas eu toco da experiência individual. Moisés teve, assim, ousadia de dizer, eu conheço o Senhor pelo seu nome. Lá em Apocalipse, uma daquelas cartas dos vencedores vai ser dada uma pedrinha branca e um novo nome. O que é que isso quer dizer na nossa experiência, irmãos? O quanto a gente conhece do nome do Senhor. O quanto ele nos conhece pelo nome. Isso é experiência subjetiva. Não tem como você fazer um integral aqui, fazer um monte de cálculo para achar o nome do Senhor é isso. Como a gente viu no Alimento Diário, né? Tem o H, o I, o 5, o DNA. Isso é... Ali a gente viu, o Senhor assinou o seu nome na sua obra-prima, que somos nós. Mas nós precisamos ter a nossa experiência subjetiva com o nome do Senhor. E isso diz respeito à intimidade. O Senhor falou para Abraão, e aí, depois, a gente vai ver um pouco aqui na frente, tantas experiências que o Senhor teve com tantos homens. A gente olha a experiência de Abraão, experiência tão forte com o Senhor, né? Se tornou o pai da fé. Era amigo de Deus, a Bíblia diz. Mas lá na frente, depois que Abraão já tinha morrido, o Senhor aparece para Moisés e fala, eu apareci para Abraão, Isaac e Jacó, me deixei ser conhecido como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome. Não é? Onde é que está específico? Acho que é em Êxodo 33, se não me engano. Êxodo 6:3.
achava que era em 33, esse cara. Deixa eu ver isso. É isso mesmo. Amém. Êxodo 6:3. Depois de uma experiência tão rica de Abraão com o Senhor, aí ele fala assim para Moisés, ó: apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Então, irmãos, a gente precisa checar a nossa experiência. Como é que nós vimos muitos atributos de Deus, mas se você pudesse elencar na sua experiência, qual aspecto de Deus é mais vivido para você? Deus, ele é um Deus cheio de justiça, ele é cheio de amor, ele é cheio de misericórdia. Quem é Deus para você, na sua experiência? Era isso que eu queria provocar na gente, sabe, irmãos? Para a gente não vir só escutar uma mensagem tal sobre Deus, mas como é que a gente aplica isso para a gente, né? Aqui outro versículo para a gente ler em Efésios ainda, no capítulo 4. Ó Senhor Jesus. Efésios 4:13. Vamos ler? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Irmão, nós não podemos nos contentar em ter aquele conhecimento superficial. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas ele também tem que ser o meu Deus. A experiência dele com Abraão é a experiência de Abraão. Eu posso aprender com aquilo, mas tem que ter a minha experiência. O Deus de... Fala aí, o Deus de... Fala seu nome. Amém. Ele precisa ser o meu Deus. Ó Senhor Jesus. A minha experiência com Deus é só minha, irmãos. Eu e minha esposa somos um. Deus tem o seu dispensar para o casal, ele tem o seu dispensar para a igreja, mas ele tem a experiência individual com cada um dos seus filhos. O Deus de Abraão foi o Deus de Abraão, de Jacó foi o Deus de Jacó, mas o meu Deus, por isso que ele fala assim, eu te conheço pelo teu nome. Isso é individual, irmãos. E ao vencedor, ele vai dar aquela pedrinha com o seu nome, que é o nome que nós conhecemos hoje. O meu Deus, que eu conheço, e ele que me conhece pelo meu nome, vai ter um nome que só eu e ele vamos conhecer. Isso é intimidade, irmãos. Isso é experiência. Isso é conhecimento subjetivo de Deus. Louvado seja o Senhor. E quando a gente conhece Deus dessa forma subjetiva, nós conhecemos o caráter de Deus, não é assim? Nós passamos a entender como é que Deus pensa, o que é que Deus gosta, como é que ele age. Porque hoje existe tantos movimentos. Pentecostal, fundamentalista, não sei o quê. Irmãos, Deus ele é um só. Ele não é metade pentecostal e metade fundamental, vamos dizer assim. Deus ele é um só. Mas nós precisamos conhecer ele como ele é. Porque quando a gente conhece a forma de Deus, como ele opera, como ele age, a gente tem discernimento se é Deus ou se é o homem. Não é assim? Vamos ler aqui, Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Vamos ler? Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria. Para os filipenses, Paulo falou assim, que o amor deles era para aumentar. Os filipenses eram muito amáveis, estavam muito abertos. E aí vinha muita coisa dos judaizantes que estava desviando ali. Então Paulo encoraja para que o amor aumente, mas ele fala em todo discernimento, em toda percepção. Então assim, nós precisamos conhecer o Senhor, e quanto mais a gente conhece o Senhor, a gente conhece também a forma dele operar. A gente começa a entender a mente do Senhor.
Não é assim? Ele fala assim, ó, Paulo ora para que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Tem um versículo que diz que tudo que foi escrito para o nosso ensinamento foi escrito, né? O João Pedro, quando estava na conferência, uma vez ele compartilhou algo que eu nunca tinha pensado. A gente vê esses grandes heróis da fé, os grandes lá do Antigo Testamento, mas quando a gente vai ver direitinho, eles não tinham nem esse material que a gente tem. Não tinha mensagens, não tinha conferências, não tinha a Bíblia. Estou falando dos primeiros, Moisés, Abraão. Mas eles tinham experiência com o Senhor. E o mesmo Deus é o nosso Deus de hoje. Hoje nós somos ainda mais privilegiados, porque além da gente ter o Espírito, que hoje está disponível para nós temos a experiência deles, onde a gente pode aprender. Não é? E quando a gente vai ver desde os primórdios, a gente começa a entender o que estava dentro do coração de Deus. Ele deixou pistas para a gente aqui por meio da sua palavra. Então, desde a criação do homem, Deus ele tinha um propósito. Ele tinha um desejo no seu coração. E isso deve ser a primeira coisa que precisa nos nortear. Eu entender o que é que estava na mente de Deus, no coração de Deus, quando ele começou a criar todas as coisas. Qual o propósito de Deus em toda essa criação? E a gente vê, né? Deus começou ali com Adão. Vamos ler alguns versículos aqui. Primeiro ele criou ali Adão. Eu creio que para mim, alguns irmãos pensam diferente, mas quando o Senhor externou ali, não é bom que o homem esteja só. Tudo bem, tinha os anjos, tinha adoração, mas não tinha alguém que fosse compatível com ele. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E na experiência de Adão, né, ele estava vendo todos os animais, mas nenhum animal era compatível com ele. Esta, afinal, é osso dos meus ossos. Então o Senhor tinha ali, tinha a criação antes do homem, né? Os dinossauros, tinha os anjos, mas ele não tinha osso dos meus ossos. Só que o Senhor fez melhor, ele fez com o seu espírito. Né? Do seu espírito, de algo que é dele, da essência dele, ele soprou no homem e ali ele tinha uma criatura agora que podia ser uma com ele. Aquela criatura hoje podia expressar, ela ia pensar como ele, sentir como ele, ia ser uma com ele. Esse era o plano de Deus quando ele fez Adão. Mas aí o homem, ele deu o livre-arbítrio e o homem não tomou esse caminho. Mas Deus, graças ao Senhor, ele não desistiu. Vamos ler aqui. Depois de Adão, a gente vê que lá em Gênesis, capítulo 6, ó Senhor Jesus. Então a gente vai ver, irmãos, que durante toda a Bíblia, o Senhor ele não desiste, mas ele é fiel ao seu plano. Depois de Adão, aí Caim matou Abel, né? Toda aquela história lá. Aí tem a história que os anjos, eles cobiçaram as filhas dos homens, coabitaram com as filhas dos homens, e aí gerou uma raça mestiça. Daí surgiram os gigantes, e toda essa geração ficou totalmente degradada e a parte de Deus. Deus ali já foi totalmente descartado. O homem que Deus tinha criado para si, para ser o seu complemento, agora estava totalmente, deu as costas totalmente para o Senhor. E aí vem o dilúvio, né? E o Senhor exterminou, disse, vou começar do zero. Poupou ali a vida de Noé e de sua família. E ele foi tentar um novo início com Noé. Senhor Jesus, vamos ler aqui Gênesis capítulo 6. Oh, Senhor Jesus. Vamos lá, 6:9. Era outro, mas é melhor. Vamos ler? Gênesis 6:9. E íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Amém. Então Noé, no meio de toda aquela geração, era um remanescente que Deus queria começar por intermédio dele ali. Mas, assim como aconteceu anteriormente, de Noé surgiu depois, naquelas gerações seguintes, um homem chamado Nimrod. E esse homem, ele era um valente caçador,
E através de Nimrod começou a surgir a primeira civilização. Antigamente Deus era a segurança do homem, ele era o prazer do homem, a alegria, e ele era o sustento do homem. Deus, ele era responsável por tudo que o homem precisava. Mas, mesmo antes, mesmo ali na geração de Caim, o homem já começou a procurar seus meios alternativos. Mas Nimrod foi o primeiro que, digamos assim, institucionalizou. Colocou cidade, fortificou, e a partir dali o homem começou a edificar a torre, né? Em sinal de total desprezo em relação ao Senhor. O homem, mais uma vez, tinha desprezado o Senhor e ele agora queria exaltar o seu próprio nome. Queria viver independente de Deus. E aí nós conhecemos. Deus, mais uma vez, teve que intervir. Então já veio o dilúvio, agora Deus veio e confundiu. O povo falava uma só língua e a partir dali não vai ser assim. Foi aí que surgiram as várias línguas para que aquele plano do homem maligno não fosse tocado em frente, né? Nem vou ler tantos versículos, senão a gente vai tomar muito tempo. Depois disso, irmãos, o homem, mesmo assim, continuou a tomar o caminho independente de Deus e passou a adorar outros deuses que não eram o Senhor, que não eram deuses. O homem começou a criar deuses fictícios para si. E aí, no meio dessa situação, de novo, totalmente degradada, Deus tinha prometido que não ia mais destruir com dilúvio. Então Deus vai e chama Abraão. Não era mais a raça criada lá em Adão, mas agora Deus estava tentando de novo, por meio de Abraão, o seu propósito inicial, um povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. Então, no meio de toda a humanidade, ele agora ia ter um povo específico, separado, que ia ser chamado pelo seu nome. Louvado seja o Senhor. Tudo isso, irmãos, que a gente está falando é para a gente ir tocando o que é que estava no coração de Deus. Qual o propósito de Deus? Qual o objetivo de Deus? Nós estamos incluídos nisso aí também. A gente precisa conhecer Deus de forma subjetiva e conhecer a forma de Deus, a vontade de Deus, não é assim? Então vamos lá, vamos ler aqui Gênesis capítulo 12. Ó Senhor Jesus. Gênesis 12, versículo 1, o Senhor fala, né? Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então daí o Senhor estava começando uma nova história com um povo exclusivo, separado, que ia ser chamado pelo seu nome. Mas, mais uma vez, eu vou só citar de forma rápida, Abraão gerou ali Ismael, mas vamos lá, seguindo a sequência. Abraão, Isaac, Jacó, veio José, e aí quando o povo entrou na terra de Canaã, era um bocado, né? A partir de José, pela fome, o povo foi para o Egito. José ali tinha preparado, o Senhor tinha mandado ele na frente, só que eram poucas pessoas, era apenas a família de José. Acho que dava, se não me engano, 70 pessoas, né? Não era 70. Mas José morreu, veio outro faraó que não conhecia José, e daqui a pouco o povo de Israel, daqueles 70, gerou uma grande multidão, que era até mais do que os egípcios. E a partir daí o povo passou a ser escravizado. Então um povo que tinha sido chamado para ser chamado pelo nome do Senhor, digamos assim, um povo especial dentre toda a humanidade, agora esse povo estava cativo, escravo do Egito, que tipifica o mundo. Então, mesmo assim, o Senhor não desiste do seu propósito. Estamos conhecendo o Senhor, como o Senhor ele não hesitou e nem recuou. Irmãos, ele não recua. O Senhor ele prossegue para frente. Esse é o nosso Deus. Na sua experiência ele é assim?
Às vezes eu olho para mim e digo, Senhor, você não vai conseguir, não. Mas ele não recua. Louvado seja o Senhor. Então, ali, depois que o povo estava cativo, aí o Senhor chama Moisés, né? Vai lá, vamos restaurar o povo. Vamos trazer o povo. E com mão forte, o Senhor livra todo aquele povo. Uma multidão. Abre o mar vermelho, atravessa, acaba com os egípcios. Mas a natureza humana é tão dura que foi preciso passar 40 anos rodando no deserto, tendo o que, irmãos? Experiências com Deus. Deus queria que o homem, aquela geração, conhecesse quem era ele. Toda aquela geração teve que perecer no deserto. E a nova geração, então, entrou e possuiu a boa terra de Canaã. Josué e Caleb, está vendo que sempre tem um remanescente? Dentre todos aqueles, apenas Josué e Caleb, daquela geração, entraram à terra porque eles tinham experiência com o Senhor. Sempre, irmãos, o Senhor vai tirar o remanescente, é aquele que tem experiência com o Senhor. Não é aquele que está no meio da caravana, não. De Adão, lá de Gênesis até Apocalipse, a gente vai ver que o Espírito ele zigue-zagueia. Ele tem seus movimentos. Não acabou, não, irmão. Daqui para frente ainda vai ter também zigue-zagueadas. Só permanece, irmãos, o remanescente é aquele que tem experiência com o Senhor. É aquele que conhece o Senhor de forma subjetiva. Não apenas. Tenho falar que eu vou até externar um sentimento meu. A gente, até baseado naquele ensinamento de Canto dos Cantos, que o irmão fala assim, quando você não conhece o caminho, segue a pisada do rebanho, né? Então, existem irmãos que estão à nossa frente. Então, quando a gente não está muito claro do que está acontecendo, segue os irmãos que estão à frente. Porém, irmãos, não é só isso. Enquanto a gente não está com a visão clara, a gente tem que estar seguindo. Mas, durante a caminhada, seguindo, a gente precisa ganhar a visão que o irmão está na frente. Porque se a gente ficar só seguindo, sem ter a nossa própria experiência, irmãos, homens também são falhos. Homens também caem. E se eu estiver aqui sem ter minha experiência com o Senhor, então é bom demais, bom demais entre aspas. Nós precisamos ter experiência com o Senhor. Se vem um encargo e eu ainda não ganhei aquela visão, amém. O princípio é, segue os irmãos que estão à frente. Mas na caminhada a gente precisa pedir ao Senhor. Senhor, eu quero ver o que o irmão está vendo. Eu preciso ter minha experiência com o Senhor. O Senhor tem que ser o meu Deus, subjetivo para mim também. Amém? Então, onde é que a gente estava? Josué, né? Depois de Moisés, Josué e Caleb entrou, possuíam a terra, mas Josué, ele não fez como Moisés. Ele não preparou um sucessor para dar continuidade. Então, mais uma vez, o povo... Está vendo como a natureza humana é tendenciosa? É como se tivesse um imã puxando o tempo todo para cá. Então, como não tinha sucessor, o povo mais uma vez se desviou do Senhor. E no livro de Juízes, tem um versículo aqui que é muito forte. Logo depois de Josué, inicia-se o tempo dos juízes. E o último versículo do livro de Juízes retrata a condição daquela época. Juízes capítulo 21, versículo 25. Ó Senhor Jesus. Olha aqui, tá? Por causa da hora. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Então lá a gente até leu semana passada aquele versículo, né? Para a gente não ser guiado pela vaidade de nossos próprios pensamentos. Que é um perigo, irmãos. Se eu for guiado por aquilo que eu acho que é certo, eu estou correndo um risco muito grande. Então aqui, cada um fazia o que achava mais certo. Banda voou. Não tinha governo. Não tinha autoridade de Deus. Então, depois de Juízes, o Senhor levanta quem? Samuel. Mais uma vez, através de Ana, a sua mãe, ela consagra, ela queria ter um filho, era estéril, e aí ela consagra ao Senhor. Se o Senhor me der um filho, ele vai ser do Senhor. E por meio daquela oração, daquela consagração, Deus teve mais uma vez um caminho. Mais uma vez Deus está procurando um canal.
E através de Samuel, Deus começou agora a ter um direcionamento no meio do seu povo. Mas lá na frente, de novo, o povo chega para Samuel para pedir um rei. Vamos ler esse versículo é necessário. 1 Samuel, capítulo 8. Senhor Jesus. 1 Samuel 8, versículos 7 e 8. Essa é a resposta do Senhor para o povo que estava pedindo o rei. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Então, quando o povo pedia um rei, na verdade era mais uma alternativa, mais uma maneira que o povo estava querendo sair debaixo do encabeçado do Senhor. E aí o Senhor mandou Saul. Saul desobedeceu ao Senhor quando ele quis poupar o melhor do rebanho para sacrificar ao Senhor. E o Senhor fala aquela frase: é melhor obedecer do que sacrificar. E de Saul, de Saul veio depois Davi, homem segundo o seu coração, que fez a sua vontade, errou, pecou, mas era alguém segundo a vontade do Senhor. Depois de Davi, Salomão, depois veio Roboão, depois o reino foi dividido de Judá e de Israel, e mais uma vez o povo foi cativo. O povo foi levado cativo pelos assírios, pelos babilônios. E para resumir, essa é a história até hoje. Depois do cativeiro, teve ali o livro de Jeremias, quando o Jeremias convoca para reedificar o templo. E aí esse templo ele foi de novo destruído, agora já nos nossos dias, no ano 70 depois de Cristo. E aí, até hoje, a gente vê Deus querendo ter o seu povo e o homem sempre se desviando da vontade de Deus. Mas irmãos, louvado seja o Senhor. O nosso privilégio é que nós estamos na era da igreja. Louvado seja o Senhor. Agora, finalmente, Deus pode ter um povo exclusivamente seu, porque agora ele entrou na jogada. Agora ele desceu, derramou seu sangue, primeiro para nos redimir, se tornou o Espírito, e agora todo aquele que nele crê recebe a vida dele para dentro de si. Então hoje, irmãos, a nossa natureza não é diferente de todos esses que a gente falou. Somos os mesmos homens, mas existe algo diferente em nós. Ó Senhor Jesus, muito mais. Já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mesmo esses irmãos grandes, mesmo estes remanescentes do Velho Testamento, eles não tiveram esse muito mais. Eles não tiveram a vida de Deus dentro deles. E hoje, irmãos, essa vida, ela é capaz de nos tornar como o Adriano falou, nos fazer independente de nossas opiniões, de um é mais rápido, outro é mais devagar, um pensa assim, outro pensa assado, mas essa vida pode nos fazer Louvado seja o Senhor pela igreja. Ó Senhor Jesus. Vamos ler aqui Romanos capítulo 15. Depois de todo esse resumo, eu toco nesse versículo, irmãos. Romanos 15, versículo 4. Amém. Romanos 15, 4. Como é que diz? Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Irmãos, tudo isso que foi escrito, tudo isso que a gente falou aqui, resumindo, foi escrito com um único objetivo também. Para o nosso ensino foi escrito.
Nós precisamos aprender e ter experiências com isso. No meio de todos esses, eu queria destacar um pouco a experiência de Abraão. Não sei a experiência dos irmãos, mas eu particularmente, principalmente nos dias que estamos vivendo hoje, até conversando com o Alfredo e no grupo familiar essa semana, o que nós estamos vivendo hoje, em termos de economia, em termos de situação individual de cada um, parece que é uma coisa só. Com quem a gente conversa, é uma experiência bem parecida. Então, eu acho que é necessário, ou importante, a gente aprender um pouco com essa experiência aqui de Abraão. Vamos voltar aqui para Gênesis, já que foi escrito para o nosso ensino, o que a gente vai desprezar? Experiência de Abraão. Antes da gente ir lá para Gênesis, eu vou só ler aqui um versículo no livro de Tiago. Eu creio, irmãos, que essa mensagem, essa palavra do alimento diário, é uma palavra muito prática assim, para a gente, na nossa experiência. Então, o meu sentimento não é nem estar delongando muito, é que a gente possa, depois, se os irmãos forem a gente compartilhar nossas experiências. Vamos lá. Tiago, capítulo 2, versículo 23. Amém? E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Irmãos, amigo não se torna de uma hora para outra. Conhecido, você pode uma pessoa apresentar e você passa a conhecer aquela pessoa. Mas amigo, pelo menos duas coisas são necessárias: tempo e convivência. Não se torna amigo sem essas duas coisas. Você precisa ter tempo para desenvolver uma amizade com Deus. Não é da noite para o dia. Tem que ter tempo e tem que ter convivência. Nem só uma coisa, nem só outra. Pode ser que tenha irmãos que já estão há 25 anos que conhecem o Senhor, mas talvez não seja conhecido pelo seu nome, não seja amigo. Então, como é que está a nossa experiência? Como é que está a nossa amizade com o Senhor? Será que o Senhor é aquele Deus só de final de semana, que eu escuto a mensagem, que eu aprendo, que nas horas que eu estou precisando de aperto, eu recorro a Ele e Ele me supre? E quando está tudo bom, como é que é a nossa experiência com o Senhor? Checa, mas não se entristece. Vamos avançar. Agora vamos voltar aqui para Gênesis, capítulo 11. Oh, Senhor Jesus. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, né? E em outras mensagens, a gente já tocou nessa experiência de quando Deus chamou Abraão, ele não teve fé suficiente para sair por si só. O seu pai foi quem tirou ele. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei. Está lá em 11:31. Não, na verdade aqui está que Tera, o pai de Abraão, foi quem tomou ele e levou. Depois que Terá morreu lá em Harã, aí no capítulo 12, versículo 1, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. No versículo 4, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. A gente já vê um passo a mais. Dessa vez ele saiu, mas ele não deixou todo o seu parentela, ele ainda trouxe Ló. Então, o que é que a gente quer tocar com isso? Que a experiência subjetiva que nós estamos falando, o nome já está dizendo, é experiência, não é estudo. Não é estudo. Estudar a Bíblia é bom, é necessário, mas a experiência ela é essencial. Vamos tocar aqui um pouco na experiência de Abraão. Ele fala assim, ó: Abraão partiu para a terra que o Senhor tinha mostrado, e aí vai mostrar todo o caminho que ele passou. Versículo 6, atravessou Abraão a terra de Siquém. Versículo 7, o Senhor aparece de novo a Abraão, o Senhor fala de novo para Abraão.
Versículo 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Irmãos, interessante que a Bíblia ela conta o roteiro todinho pelo qual Abraão ele estava seguindo. E quando chega no versículo 10, é interessante que começa assim, ó. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. O Senhor tinha prometido a Abrão que ele ia para uma terra que manava leite e mel. Abrão, depois de 3 experiências ali crescendo, ele finalmente começou a seguir para a terra que o Senhor iria mostrar. E o Senhor aparecia para Abraão ali. Aí fala que ele foi para o Neguebe, é uma região ao sul. E lá no Neguebe tinha fome. Como o Neguebe era muito próximo do Egito, a decisão de Abraão então foi descer para o Egito. E é forte essa palavra que fala assim, ó, para aí ficar. Essa não tinha sido a região, a terra que o Senhor tinha prometido para Abraão. Ou seja, a fé dele, mais uma vez, quando vem a circunstância, Abraão desceu para o Egito. E aí a gente sabe aquela história, eu vou só falar, que quando ele estava chegando no Egito, Sara, sua esposa, que também era sua irmã, ela era irmã parte de pai de Abraão, ela era muito bonita, muito formosa, e ele com medo do faraó matar Abraão por causa dela, combinou de dizer que ela era só irmã. E aí, para resumir a história, Abraão terminou sendo envergonhado, porque um anjo apareceu para Faraó, disse que contou o segredo, né? E aí o Faraó mandou Abraão sair dali correndo, embora ele saísse muito rico daquela terra, mas Abraão saiu ali. Aí é interessante que a Bíblia vai mostrar o caminho, irmãos. O mesmo caminho pelo qual ele desceu para o Egito, ele voltou pelo mesmo caminho. Como se diz no nosso linguajar, com o rabo entre as pernas. Voltou para o mesmo local. Eu tenho que falar aqui, ó. Capítulo 13, versículo 13 e 4, fala assim, ó. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Voltou para lá. Até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Amém. Irmãos, o que é interessante é que, a despeito das experiências negativas, Abrão ele estava sempre invocando o nome do Senhor. Erguendo o altar e invocando o nome do Senhor. E o Senhor também estava constantemente falando para Abraão. Irmãos, Deus ele não tinha uma expectativa tão grande de Abraão logo de início. A gente vai ver que lá na frente ele fez uma prova de pedir o seu único filho. Mas ele não pediu no início. Deus sabe, irmãos, até onde ele pode nos provar. No entanto, Deus estava preparando Abraão. Quando ele chegou no Neguebe, que ele teve fome, Deus sabia ou não sabia? Deus não aparecia a Abraão de vez em quando? Por que ele não apareceu ali? Abraão, desce para o Egito, não. Vai lá para o norte. Eu não prometi Canaã. Mas o Senhor esperou. É necessário, irmãos, as experiências. Por isso que Pedro fala, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Como é que fala lá em Pedro? É 2 Pedro, né? Cadê? 1 Pedro quanto? Só testando tu, Jó. 1 Pedro 1,6. Amém? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, não tem como a fé ser provada se não for por essas experiências. Abraão não sabia, mas Deus estava
forjando nele, estava dando experiências para que ele, por fim, se tornasse o pai da fé. A primeira vez que Deus falou com ele, ele não teve fé nem para sair do lugar. O pai dele que teve que tirar. O que eu quero tocar com isso, irmãos, é que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nada passa desapercebido. Quando o Senhor falou para Abraão, ó, vai para aquela terra, o Senhor sabia que no Negueb tinha fome. O Senhor sabe o que é que você está passando na sua experiência hoje. Ele sabe o que é que eu estou passando. Eu sempre falo para meu pai assim, eu gosto de ver essa ilustração na minha vida. É como a gente está aqui embaixo e tem uma montanha na minha frente. Eu não sei o que é que está do outro lado da montanha, mas Deus que está lá em cima, Ele está me vendo, vendo a montanha e vendo o que é que está atrás. Irmão, se a gente fizer uma soma assim de 1 mais 1 igual a 2, olha só. Estava falando para Cristiano, foi? Nós que somos maus, a Bíblia diz, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, né? E o Senhor, Ele é o nosso Pai. Ele é nosso Deus, mas Ele também é o nosso Pai. Chega para a sua experiência, quem é pai, quem é mãe. Você deixa de comer para seu filho comer. Isso é besteira falar isso, né? Então, e Deus, que é o nosso Pai, e Ele é o Deus Todo-Poderoso. 1 mais 1. Irmãos, nada vai nos faltar. Ele é nosso Pai, que cuida de nós, que nos ama mais do que qualquer outra pessoa, e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não falta força para Ele. Não tem nada que é difícil para Ele. E para Abraão o Senhor se mostrou. Eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Irmãos, não tem do que a gente se preocupar. O Senhor, Ele cuida de tudo. A gente se preocupa porque a gente está vendo a montanha na nossa frente. Mas Ele que está lá em cima, Ele está vendo tudo, irmãos. Porém, é necessário a gente ficar vendo a montanha. Por que Deus não nos revela logo? Por que Deus não mostrou logo para Abraão logo tudo? Porque era preciso. É isso que eu quero tocar. Se a gente tiver uma percepção, a gente vai aproveitar as experiências para o que Deus realmente quer fazer em nós. Deus não está preocupado em nos suprir materialmente. Não que Ele não vá suprir, mas essa não é a sua prioridade. Não é a sua meta, seu objetivo. O que Deus quer é nos fazer filhos maduros. Filhos cheios de realidade, cheios de fé. Se Ele quiser, Ele pode me suprir. Pode suprir os irmãos de toda a fartura que Ele quiser. Não falta força para Ele, não. Mas se Ele vê que isso vai atrapalhar o meu crescimento, Ele não dá. Ou por qualquer outro motivo, irmãos. Ele é quem sabe. Uma coisa é certa. Faltar, não vai faltar nada. Isso Ele garante. Então nós podemos descansar. E quando a gente descansa, a gente também aproveita as experiências. Eu preciso, na minha experiência, olhar o que é que Deus está fazendo aqui. Já que eu sei que não vai me faltar nada, então eu quero aproveitar ao máximo essa experiência. É isso que eu queria tocar aqui na experiência de Abraão. Vamos lá, voltar. Senhor Jesus, aleluia. Amém. Gênesis 13. É assim, irmãos. Aí no final do Gênesis 12, Gênesis 13, ele volta para o lugar que primeiro tinha invocado o nome do Senhor, volta com o rabinho entre as pernas. Aí quando chega lá, no versículo 5, fala assim, ó, Ló ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Aí olha só o versículo 6. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores, tal. Versículo 8. Disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada.
como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Olha só, a terra do Egito, eles adquiriram muitos bens. Abrão, ainda, ele tinha o direito de escolher. Não tinha fome na terra, ele não voltou para o canto que tinha fome lá, no Negueb, mas de um lado tinha uma terra que era igual ao Egito. Era bem regada, era fértil. E na outra, Abrão, irmãos, ele tinha o direito de escolher. Mas ele aprendeu a lição. Isso é o ponto, irmãos. Quando ele foi para o Egito para buscar o sustento onde o Senhor não tinha dado a ele, não tinha dito para ele ir, ele teve aquela experiência com o faraó, ele foi envergonhado, mas ele aprendeu, irmãos. Louvado seja o Senhor. Na sua experiência, no que você está passando hoje, você também tem aprendido? Tem sido uma dor de parto ou tem sido uma dor de cabeça? O dor de parto, ele gera algo, gera vida. A dor de cabeça não gera nada. Então, Abrão aqui, isso aqui foi uma dor de parto para ele. Ele sofreu a dor lá, se envergonhado por Faraó, mas quando ele voltou, ele falou para Ló, pode escolher. Ló escolheu as campinas do Jordão. E Abrão? Abrão, ele continuou vivendo de tenda e altar, invocando o nome do Senhor. Ele agora tinha aprendido a depender do Senhor, não é? Louvado seja o Senhor. Então, mais para frente, irmãos, para a gente ganhar tempo, o Senhor foi tendo mais experiências com Abrão, ele foi falando mais com Abrão, sim, mas ele ainda não era. Vê como é gradativo. Depois o Senhor apareceu para Abrão e disse que da sua descendência ia ser abençoada toda. Não vou ler mais muito não, porque eu quero que os irmãos compartilhem. Mas aí o Senhor falou assim, ó, a sua descendência vai ser abençoada em toda a terra. Aí Abraão falou, mas como? Se o meu descendente, o meu herdeiro, vai ser o meu servo, o Damasceno. Aí o Senhor disse, não, vai ser o que vai ser gerado de você. Ele não já era maduro na fé? Ele não já deu para Ló escolher? Mas não, ainda não era totalmente maduro. Ainda tinha mais experiência. Na nossa experiência, irmão, sempre vai ter mais. Se necessário, sejais contristados por várias provações. Irmão, sempre vai ser necessário novas provações. E se a gente for, o Senhor nos der espírito de sabedoria, a gente vai aproveitar as provações. Então, aí Sara pega e diz, ó, eu não posso ter filho, Agar, minha serva, resolve teu problema aí. Gerou Ismael. E aí, irmãos, Abraão passou 13 anos sem a presença do Senhor. Porque, mais uma vez, ele não tinha confiado no Senhor. A gente acha que ele já estava, eu pelo menos pensava que ele já está maduro, que ele disse, Ló, mas ainda não estava totalmente maduro. Mas louvado seja o Senhor. O Senhor não desistiu. 13 anos depois, o Senhor apareceu para Abraão. Que o Senhor possa continuar aparecendo para nós. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não é só o seu sustento que eu consigo sustentar, não. Até o seu descendente. E agora estava mais difícil ainda, né? Abraão tinha quanto? 99, né? 99 anos. Vai ser gerado de você e Sara. Sara se riu. Mas Abraão agora ele já cria. Se o Senhor falou, ele vai cumprir. E aí foi gerado Isaac. E aí, irmãos, experiências. É experiência e o falar. É experiência do dia a dia e o falar do Senhor. Por isso, irmãos, que a palavra, as palavras que o Senhor tem falado para nós, nas reuniões, no alimento diário, na Bíblia, as palavras do Senhor têm que estar na experiência. Não adianta vir para a reunião para aprender, não, irmãos. O objetivo não é aprender. O objetivo é a gente ganhar para o nosso ensino foi escrito. Mas eu tenho que aplicar na minha experiência. Se ficar só aqui, só conhecer a experiência de Abraão, então, Abraão foi tendo experiência, Deus foi falando para Abraão, porque Romanos fala que a fé vem pelo ouvir. Irmãos, a fé vem pelo ouvir. Se a minha fé ainda não está tão fortalecida, se eu ainda estou sendo reprovado nas provações, é porque eu preciso ouvir mais a palavra do Senhor. No alimento diário, o irmão fala, existem 3 maneiras do Senhor falar para nós. A palavra, o que mais? Espírito, a nossa comunhão íntima. Isso aí, irmãos, não tem como.
Sabe aquela experiência que você está vivendo e o Senhor fala diretamente para você? Essa experiência, mano, a gente precisa valorizar, sabe? Todo dia, logo cedo, é o melhor horário. Quando você vai invocar o Senhor, irmãos, Ele fala. Ele fala que é uma beleza. Se você parar logo cedo, principalmente, invocar o nome do Senhor, só invocar o Senhor fala, irmãos. E esse falar é um falar que é só seu. É individual. É quando Ele vai revelando o seu nome. Então, vem a palavra, estamos ouvindo a palavra, a gente tem acesso aos livros, encorajamento que os irmãos estão usando cada vez mais forte. Tem o projeto Livre em Tua Mão, os livros que a gente tem aqui. O Senhor fala por meio dos livros, fala por meio da palavra, fala por meio das reuniões. Na minha experiência íntima de comunhão, o Senhor fala. E também nas circunstâncias o Senhor fala. Abraão teve muitas experiências no dia a dia, indo para o Egito, no nosso cenário hoje de economia. É ou não é uma oportunidade para o Senhor falar para nós? Ele fala, irmãos. O que Ele quer, o objetivo dele é falar conosco, não é resolver o nosso problema. Amém? Os irmãos já tiveram aquela experiência assim, de você ir, tá com um problema muito sério, aí você vai muito ao Senhor, aí você vai tanto ao Senhor que começa a ficar bom. Aí tá tão gostosa aquela comunhão com o Senhor, eu já tive experiência, que eu digo, Senhor, se o Senhor quiser resolver, o Senhor resolve, mas aqui já tá bom demais. O Senhor levanta circunstâncias, irmãos, para nos trazer para a presença dEle. E quando a gente toca na presença dEle, fala, rapaz, o que é que eu preciso mais? O Senhor falou para Marta, não foi? Marta, te preocupas com tantas coisas, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, isso não lhe será tirado. A gente se preocupa com tantas coisas nesse mundo, irmãos, só uma coisa é necessária. E isso não lhe será tirado. Então, nós temos acesso à presença do Senhor. E quando a gente está na presença do Senhor, por isso que no Santo dos Santos não tinha nada para fazer. Tinha o átrio exterior, aí você passa pelo santo lugar, aí no santo lugar tem os serviços. Mas no Santo dos Santos não tinha nada. Só contemplar a presença do Senhor. Então, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Louvado seja o Senhor. Então, assim, o Senhor, Ele fala para nós, irmãos, por meio da nossa experiência diária. E nós precisamos ter um coração de busca pela palavra e pela oração. Ter comunhão com o Senhor. Louvado seja o Senhor. Por fim, aquele filho, justo aquele, era o único. Ele tinha 99 anos, sua mulher não podia. Já era um milagre, já era a resposta do milagre. Aí Deus chega para Abraão e diz, Abraão, teu filho, teu único filho. Ele ainda foi na ferida, né? Só faltou dizer aquele da promessa, não é Ismael, não. Interessante. Ele falou teu único filho, e ele tinha Ismael, né? Mas aquele da promessa, que era o único que era considerado. Sacrifica. Senhor Jesus. Ó Senhor. Eu não vou completar, não, que é para os irmãos completarem. Mas, quando os servos perguntam só um toquezinho. Quando os servos o Isaac pergunta, Senhor, pai, tá aqui a lenha, tá aqui. Cadê? Deus proverá para si. E ele falou para os servos, a gente vai adorar e nós vamos voltar. Então, irmãos, ali foi a prova final. E ali sim, Abraão se tornou o pai da fé. O que é que eu toco na nossa experiência? Irmãos, não adianta a gente querer ter a experiência de Abraão. Se o senhor pedisse para mim uma prova dessa, por isso que ele não pede. Não, mas ele não pediu lá atrás também não, Abraão não. Irmãos, a experiência é gradativa. Só esse versículo aqui, porque eu sou fã desse versículo, Filipenses. Ele não pede isso, irmão, mas ele pede outra coisa. Que na minha experiência também não é fácil, não. Na experiência dos irmãos, o Senhor também está pedindo, ele está provando algo. Ele sabe o que é que ele pode pedir, mas ele sabe que vai sustentar, irmãos. Ele vai suprir. Filipenses capítulo 3. Não é 3, não. Peraí.
É. Ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, falando do conhecimento de Deus, né? Vamos ler aqui do 7 até o 10. Aí os irmãos podem compartilhar direto ou vocês preferem? Tem muito mais, amém. Então depois os irmãos já podem vir compartilhar. Filipenses 3, do versículo 7 ao 10, vamos ler? Mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus para o conhecer, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele. Aí ele fala assim, irmãos, ó, duas vezes ele fala, no versículo 8 e no versículo 10. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo não estava se referindo a se tornar PhD de Cristo Jesus, não. É a sublimidade do conhecimento subjetivo. Ele, irmãos, tudo ele considerava como refúgio. No original, esterco. Sua posição, sua condição. Vamos trazer para a nossa experiência, irmãos. É condição financeira, é status, é formosura das irmãs, os embelezamentos. Irmão, qualquer coisa. Considerou tudo como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Só o que interessava para Paulo era conhecer o Senhor de forma subjetiva. Tem uma irmã da época de Otmani que ela era tão bonita que ela via que a formosura dela atrapalhava ela de buscar o Senhor. E aí ela orou ao Senhor. Não estou orando para as irmãs bonitas fazer isso, não. Mas ela orou para ser um acidente, não foi? Uma enfermidade, não foi? E ela perdeu a sua formosura. E ela louvava o Senhor, porque assim, agora estava mais fácil agora. O que eu quero tocar é assim, nós precisamos ter esse coração, irmãos. Considerar tudo como perda. Por causa da sublimidade do conhecimento subjetivo. Na nossa experiência que a gente vai passando, boa ou ruim, vamos buscar o conhecimento do Senhor. Aí ele fala de novo, no versículo 10, para o conhecer. Só essa parte, para o conhecer. Paulo queria conhecer. E para concluir, que é o versículo que eu sou fã, é esse aqui, ó. 14 e 16. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 16, ó. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aquele conhecimento que você tem de Cristo Jesus deve ser apenas base para conhecer ainda mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém. Fazer como os irmãos compartilharam ontem, né? Vamos fazer logo a fila, não vamos esperar. Vamos remir o tempo, ganhar mais tempo para a gente compartilhar. Mas, irmão, nessa experiência de Abraão, a gente vê que a gente está também nessa mesma caminhada, irmão. Ninguém nasce com fé, ninguém nasce crente, ninguém nasce já pronto, não. Mas isso é gradativamente, passo a passo. Isso dá um consolo para mim de dizer assim, tem jeito para mim ainda. Ainda que eu veja, mas meu irmão está tão longe. Como já foi compartilhado em várias outras mensagens, desde que eu vim para a vida da igreja, irmãos, eu não via antes defeito nenhum irmão. Os da Bíblia, falar em Paulo, falar em Pedro, eu não via. Pedro era um que podia se ver, né? Porque negou, estava muito notório ali. Mas os outros não falassem não, que eu disse, não, esse aí não tem não, irmão, isso é da Bíblia. Mas, irmão, eu também sou. Você também é. E se teve jeito para eles, também tem para mim.
Esse é o consolo que dá essa mensagem. Tem muito mais para nós. As mesmas experiências que vão se passando, a gente vai ganhando mais maturidade. Para Abraão querer dizer para Ló que escolhesse, ali teve um trabalhar nele, até que isso um dia aconteceu. Como encerrou agora, Suene compartilhou, eu não julgo ter ouvido alcançado, não. Mas uma coisa eu faço, eu prossigo. Esse é o ponto. A gente não pode sair aqui cabisbaixo, poxa vida, está tão longe de mim, eu não sei o quê. Irmão, eu não julgo ter ouvido alcançado, mas uma coisa eu faço, prossigo para o alvo. Né? Esses são ensinamentos que a gente tem, como o Suene falou, não nas experiências dos outros, mas eu posso aprender com os outros. E aí não ser preciso eu passar. Porque se eu sou de carne, um corte em mim vai ser igualzinho ao de Júlio, em qualquer pessoa. Vai doer. Irmãos, que possamos abraçar essa palavra. Você vê como os irmãos têm dado direção para nós. E têm nos encorajado a ter vigor para dizer se tem jeito para todos esses irmãos. Abraão nasceu numa terra de idolatria. E se transformou no pai da fé, tem jeito para mim também. Jesus é o Senhor. Para mim também. Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra ela foi para mim. Aleluia. E sabe, irmãos, tem duas experiências na Bíblia que elas me chamam muita atenção, porque elas são muito parecidas. A primeira experiência, o Senhor está com os discípulos dentro de um barco e vem a tempestade. E o mar dá com ímpeto, os ventos dão com ímpeto contra o barco. E aí os discípulos ficam aperreados, né? Eu também ficaria. Imagina você dentro de um barco, e imagina um barco daquela época e o mar agitado. Mas o Senhor estava dormindo dentro do barco. E tudo o que eles precisaram para fazer foi: Senhor, acorda, Senhor, a gente vai morrer. E o Senhor acordou. E o Senhor simplesmente deu a ordem e o mar se acalmou. Tudo se acalmou. Foi rápido. Foi desesperador? Foi. Eles ficaram tensos? Ficaram. Tão cansado o Senhor estava que talvez ele teve dito: Senhor, acorda aí. Mas, irmãos, foi rápido. Dali a pouco, mais na frente, eles passaram por uma mesma experiência muito semelhante. Só que dessa vez, o Senhor disse: vocês vão na frente no barco, eu vou ficar para orar. E aí eles pegaram o barco e a mesma experiência veio. Tempestade, vento forte. E agora? O Senhor não estava dentro do barco. E sabe, irmãos, a característica dessa experiência em si é porque eu acho que nos primeiros momentos eles ficaram: vai ser do mesmo jeito que da outra vez. Jesus vai salvar, ele vai aparecer aqui. E o tempo foi passando e Jesus não aparecia. Acho que foram 6 horas aproximadamente que eles ficaram, não foi? 3 horas, 4 horas. Sei que foi muito mais tempo do que da primeira vez. Agora imagine, irmãos, as horas se passando e eles esperando que o Senhor aparecesse para eles terem a mesma experiência, para eles darem glórias a Deus da mesma forma, mas Jesus demorou-se e não apareceu. Mas, irmãos, de uma maneira talvez como eles nunca pudessem imaginar, o Senhor veio andando sobre as águas. Sabe o que é isso, irmãos? Muito mais. Passei por uma experiência essa semana que eu estava com esses discípulos, sabe? A semana não foi fácil para mim. Começou a segunda-feira já terrível. Essa voz que está aqui é só o fluxo da semana. E aí, irmãos, durante a semana eu estava guardando assim, dentro de mim, a esperança. Eu já passei por semanas assim. Na sexta-feira para o sábado, vai estar tudo ok. Eu vou ganhar alguma coisa, o Senhor vai me dar um galardão. Chegou a sexta, nada. Chegou o sábado, nada. E na hora do partir do pão, eu estava aqui pensando justamente nisso. Eu disse: Senhor, eu esperei tanto por algum alívio. Mas, irmão, sabe qual foi o alívio? Foi essa palavra. Quer que eu diga por quê, irmãos? Porque agora eu sei que não é
A diferença não é o que se a situação é a mesma. Mas o Senhor muitas vezes vai nos levar a experimentar a mesma coisa, a mesma experiência, mas para que a gente veja um ponto de vista superior. Para que a gente experimente o muito mais. Como é que a gente vai experimentar muito mais uma experiência que a gente já teve? Não, o Senhor quer uma experiência nova. Aquele hino que a gente desfrutou, tem um hino que ele fala, que ele diz, aquele que a gente desfrutou antes do partir do pão, antigo amor superior. Na versão original em inglês desse hino diz assim, um amor tão antigo, tão novo. Irmãos, o amor do Senhor é antigo, porque Ele nos ama desde sempre, mas Ele é novo a cada manhã. Precisa experimentar, irmãos, o Senhor novo a cada manhã. Aquela experiência dos discípulos, a primeira foi rica demais, mas a segunda foi ainda mais. Foi mais do que a primeira. E, irmãos, o Senhor está nos conduzindo a isso. Não vamos enquadrar o Senhor, que o Senhor não trabalha dentro de um quadro. Ele está fora disso. E Ele está querendo nos experimentar. Desde o início do ano o Senhor tem falado, viva muito mais, viva muito mais. E a gente pede muito mais, Senhor, muito mais. Mas quando a gente está na experiência, a gente quer o muito antigo. Mas, irmãos, Ele é novo. O meu Deus é sempre novo. Então, irmãos, eu estou muito feliz por essa palavra de hoje. O Senhor está me mostrando que eu posso experimentar o Senhor, independentemente se no final da semana tiver um galardão ou não. Porque eu estou desfrutando do Senhor. E foi isso que para Abraão, ele sabia quem o Senhor era. Irmãos, eu creio que hoje eu estou sabendo um pouco mais do Senhor do que domingo passado. E isso é de glória em glória. Aleluia. Amém. Graças ao Senhor por essa palavra. Irmãos, eu fui muito encorajado, né, com a experiência de Abraão. Para mim, essa palavra se resume em perseverança. Né, Abraão, assim como o Senhor, ele não desistiu. Ele poderia ter, na primeira experiência dele com o Senhor, ter tomado outro rumo, assim como Ló. Mas independente da experiência que Abraão tinha com o Senhor, de negativa ou positiva, Abraão, ele erguia um altar, invocava o nome do Senhor. Ali era, eu olho para essa experiência, eu vejo como se Abraão renovasse a fé dele. E cada experiência que Abraão passava era uma experiência mais forte, né? Era mais tribulação. E eu lendo um versículo lá de Tiago capítulo 1, versículo 25, fala assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, o que o Senhor quer de nós é que a gente, de fato, não seja apenas um ouvinte, né, mas praticar essa palavra, né? Pedir ao Senhor, na minha experiência, eu venho pedir ao Senhor para não desfrutar dele apenas de uma forma superficial, mas desfrutar, irmãos, desse muito mais, né? Dessa profundidade que é a pessoa de Cristo. E não desistir, né? Perseverar. Como fala assim, e nela perseverar. E o alimento diário hoje, eu desfrutando pela manhã, falava justamente da perseverança, né? Que a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança, ela produz experiência. E o irmão fala que a experiência é um caráter apurado. É um caráter provado. E o Senhor Jesus, e depois da experiência, vem a esperança da glória. Amém. Irmãos, é uma sequência. Eu não posso querer perseverar sem passar pela tribulação. Eu não posso tirar essa parte. Mas o Senhor, Ele nos dá uma sequência a ser seguida. Mas eu preciso perseverar e confiar no Senhor, né? Amém. Amém, irmãos. Irmãos, fui encorajado nessa manhã. Quando o Suênio falou para nós esse versículo de Tiago 2,23, irmãos, que privilégio, né? Tiago 2,23 diz assim, que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, nós já sabemos que nós somos filhos de Deus. Isso é um fato. Nós já temos a vida de Deus entre nós. Deus já é o nosso Pai, irmãos. Isso é maravilhoso por si só, né? Mas Deus quer ser nosso amigo, irmãos. Não sei na experiência dos irmãos, mas muitas vezes, né? Um pai, às vezes, não é tão amigo do filho. O filho, às vezes, não é tão amigo do pai. É pai sim. Mas às vezes não tem tanta intimidade com o filho, não é tão amigo do filho.
E esse é o relacionamento que Deus quer ter conosco, irmãos. Não só de pai, como de fato ele já é nosso pai, mas também ele quer ser nosso amigo. E aí, amigo, vem como o Suene compartilhou, irmãos, é uma questão de intimidade, de confiança. Eu preciso do meu pai como meu amigo. Conselhamento, né? É de fato assim, você conhecer e se deixar ser conhecido. Você não torna-se amigo de alguém do dia para a noite. A gente tem vários conhecidos, mas amigo nós temos poucos. Porque amigo é aquele que nós dividimos as coisas, dividimos os problemas, as preocupações, ajudamos. E esse é o relacionamento que Deus quer ter conosco, né? No capítulo de Gênesis 18, o Senhor diz assim, ó, acaso ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Isso é consequência de uma amizade, irmãos. O Senhor não ocultava a Abraão o que estava para fazer. O Senhor ia acabar com Sodoma e Gomorra, mas antes falou isso para Abraão. Por causa do nível de amizade, irmãos. O Senhor falou também, esse versículo eu gostaria de ler com os irmãos. João 15:15. Oh, Senhor Jesus. João capítulo 15, verso 15. Senhor Jesus. E são as palavras do próprio Senhor Jesus, irmãos. Ele fala assim, ó. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ó Senhor Jesus, somos servos do Senhor também, irmãos. Mas o destaque está em sermos amigos, para sabermos o que o Senhor está para fazer, irmãos. O Senhor só vai revelar para nós a sua vontade, qual a sua intenção, o que é que Ele está para fazer, se nós formos íntimos com o Senhor. Se nós tivermos um viver, irmãos, de presença do Senhor, de buscar o Senhor por meio da palavra, das orações e das experiências. Quanto mais nos dedicamos a esse relacionamento com Deus, irmãos, mais amigos de Deus nós ficamos, né? E ele fala assim, lá eu também notei aqui, Êxodo 33:11, ele disse que o Senhor falava como Moisés, face a face, como alguém fala com seu amigo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então, que nessa manhã, irmãos, nós possamos ser encorajados a ser muito mais. Não só filhos de Deus, mas amigos de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Nesse último mês, eu também tenho desfrutado muito da experiência de Abraão, Isaac e Jacó, né? E como o Suene compartilhou, Abraão ele passou por várias coisas até chegar lá à idade de 99 anos, para ele finalmente confiar inteiramente no Senhor, e depois com a questão do sacrifício de Isaac. E do mesmo jeito foi Jacó, né? Ele passou por toda aquela disciplina, até depois 20 anos, para poder o Senhor ir lá e tocar a coxa dele, e ele finalmente se arrepender, né? E receber a disciplina do Senhor. E isso foram experiências deles. Eles desfrutaram. Na experiência de Abraão, Abraão desfrutou do Senhor como Deus que provê. Na experiência de Jacó desfrutou da disciplina de Deus. E as nossas experiências, elas vão discernir qual o dispensar de Deus que a gente vai experimentar, né? E durante essa semana, eu estava cheia de provas, fazendo prova todos os dias. E aí teve um desses dias que eu estava super cansada, e acho que já era mais ou menos 2 da manhã, e ainda faltava rezar muita coisa. Aí eu disse, Senhor, eu vou dormir. Aí o Senhor me acorda de 5h30, vou botar o celular para despertar. O Senhor me acorda, pelo amor de Deus, porque eu preciso revisar antes da prova. E aí eu fui adormeci, meu celular não despertou. Quando eu acordei já era 7h10, minha aula era de 8. Eu disse, eu não acredito que você não me acordou, não. Misericórdia. Aí eu disse, meu Deus, eu não acredito, não. Aí eu peguei, né, e de 7 a 7h30 eu fui revisar. Eu disse, pronto, revisa aqui esses 20 minutos e seja o que Deus quiser. E aí eu fui para a prova, irmãos, caiu exatamente aquilo que eu tinha revisado nesses 20 minutos. E aí, isso é para mostrar, como o Júlio compartilhou, acho que foi o Júlio que compartilhou, que o Senhor, ele faz as coisas da maneira dele. Não é da maneira como a gente quer. Só que, mesmo ele fazendo da maneira dele, a gente ainda pode desfrutar de um aspecto dele, né? E o mais fantástico é porque o Senhor, ele é inesgotável. Então, eu posso desfrutar do Senhor que provê, eu posso desfrutar do Senhor que é paz, eu posso desfrutar do Senhor que disciplina, eu posso desfrutar do Deus que é amor. Ele é inesgotável.
E ontem, na reunião de adolescentes, a gente estava desfrutando também do livro de Juízes, né? E lá em Juízes 2, a gente vê que o período de Juízes era o povo pecava, o Senhor levantava um juiz, aí eles esqueciam do que o Senhor fazia e assim ia um ciclo que não acabava. E aí teve um versículo que me chamou muita atenção, que falava assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Ou seja, o povo pecou porque eles não conheciam o Senhor. Eles não conheciam porque era o Deus dos pais deles. E do mesmo jeito, muitas vezes a gente não conhece porque a gente conhece só o Deus de irmão A, de irmão B, mas como o Senhor compartilhou, a gente precisa ter experiências com o nosso Deus, né? Nós precisamos conhecer esse Deus. E lá no capítulo 1, ele fala da experiência de Axa, e eu estava desfrutando para a reunião de adolescentes de uma crônica que até foi Mica que escreveu, está lá no site da igreja. E ela fala que Axa, ela chega aqui e pede para Caleb, Caleb já tinha dado a terra seca a ela, e ela pede fontes superiores, fontes de água superiores e inferiores, ou seja, a atitude dela de ir lá a Caleb e pedir as fontes superiores e inferiores, ela pediu muito mais. E aí a crônica ela mostra que o quê? A nossa atitude de chegar ao Senhor e pedir muito mais, porque Ele é a fonte da água da vida, né? E quando a gente for a Ele, nós vamos poder desfrutar muito mais, a gente pode conhecer muito mais. Amém. Amém. Ontem na reunião, os irmãos desfrutaram de um hino e para mim ele resume um pouco desse sentimento, né? Uma estrofe do hino fala assim: só tua morte pôde mudar o destino que eu não escolhi. Talvez a gente não tivesse escolhido, a gente não estava na pele de Adão para escolher ter passado por isso tudo, né? Talvez quando o Suene compartilha esse breve resumo, mas assim, a culpa não foi minha, porque quem escolheu comer do fruto foi Adão, né? E interessante que esse hino fala assim: só tua vida traz a esperança de ver tua glória em mim. Irmãos, eu acho isso tão forte, tão profundo, porque talvez não, certamente a gente não teve essa opção de escolher comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal ou o fruto da árvore da vida. Mas hoje nós temos a oportunidade de escolhermos aonde nós queremos viver. Se ainda é pautado no velho homem ou se ainda é pautado viver na vida de Deus, comer do fruto da árvore da vida, né? E é esse sentimento que me tocou bastante no alimento diário de hoje, né? Ele vai mostrar ali em Romanos aquela pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E ele cita todos aqueles detalhes, e aí o irmão finaliza assim, que esse capítulo mostra que nada pode separar-nos do amor de Cristo. Apenas a incredulidade e a falta de cooperação dos filhos de Deus podem barrar seu propósito. Irmãos, isso é muito forte, porque agora a escolha está nas nossas mãos. Abraão, ele podia ter escolhido ficar naquele nível de experiência com Deus. Ele podia ter escolhido só ir para a terra, mas ele buscou um nível de profundidade maior. Ele buscou um nível de intimidade maior com Deus. Às vezes a gente pode escolher ficar nesse nível que a gente está com Deus. Irmãos, mas Deus tem muito mais. E aí Abraão escolheu esse muito mais de Deus. E é nesse muito mais de Deus que Abraão experimentou o Deus El Shaddai. Aquele que é todo poderoso, aquele que é todo provedor, aquele que traz à existência as coisas que não existem. Irmãos, como eu fui tocada por isso. Na nossa experiência, é isso que o Senhor quer de nós. Que a gente não se conforme com esse nível de intimidade que a gente está com Deus hoje. Ele quer um nível mais profundo, irmãs. Então, que nesse final de semana, eu creio que todos nós, enquanto igreja, né, fomos encorajados a avançar. Amém. Mais alguém quer compartilhar? Mais um irmão ou uma irmã? Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor.
Hoje eu percebi, né, e vi, eu acho que os irmãos também viram, né, e ouviram, por que Suene estava com tanto encargo de liberar essa palavra, viu, Suene? Assim que terminou a reunião, ele não pôde vir para a reunião na sexta-feira, mas ele mandou uma mensagem dizendo, irmão, eu estou com muito encargo de liberar essa palavra. Louvado seja o Senhor. É porque você está muito íntimo do Senhor, viu? Eu creio que o Senhor, ele falou muitas coisas para você relacionadas a cada um de nós. Muitos irmãos disseram, essa mensagem foi para mim, mas essa mensagem também foi para mim. E ele contou muita coisa para Suene relacionada a mim e a você. E foi exposto hoje nessa reunião. E o Senhor, irmãos, ele sempre manda alguém para nos falar e também para nos encorajar. Eu tenho passado momentos tão difíceis, né? Socorro sabe. E ela é aquela que está sempre me encorajando. Às vezes ela diz, pare tudo, venha para cá, venha para o escritório. E ali a gente vai conversar, ela vai mostrar os pontos aonde eu errei e aonde o Senhor quer que eu avance. Eu creio que é a experiência de cada um dos irmãos. Precisamos, irmãos, de apoio um dos outros. Os dias não são fáceis, mas o Senhor, ele quer nos mostrar o quanto ele pode fazer por nós. Muito mais ele ainda tem para fazer para mim e para você. Vamos aproveitar as experiências, eu estou aproveitando. Ó Senhor Jesus, o Senhor conta comigo, irmãos, e o Senhor conta com você. Louvado seja o Senhor, irmão, pelas ofertas de ontem à noite, né?